Fala, gente! Como é que vocês estão? Estamos aqui mais um dia na nossa jornada e eu creio que ontem foi uma palavra muito edificante para as nossas vidas e hoje a gente vai dar continuidade em mais um vídeo, em mais um tema. E hoje nós vamos falar sobre ser livres da culpa e o poder do perdão de Deus, aceitar esse perdão de Jesus Cristo. O texto que nós vamos iniciar hoje é Romanos 8, capítulo 1, que fala: portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, a culpa é algo que tem atormentado a nossa geração, tem atormentado muitas pessoas, porque o diabo utiliza dela para aprisionar as pessoas nas suas vidas, e essas pessoas elas não conseguem crescer, elas não conseguem prosperar, elas não conseguem ir adiante porque elas estão presas nessa culpa. A culpa ela é algo que tem origem no Éden, quando Adão e Eva eles pecam, quando eles erram ali, eles pecam, eles se escondem de Deus, eles estão com vergonha de Deus. A verdade é que eles estão se sentindo culpados por terem tomado uma atitude que não deveriam. E essa culpa, ela representa muito essa separação entre Deus e os homens, essa separação que aconteceu a partir do momento que eles pecaram. Então, iniciou lá no Éden, mas chegou até os dias de hoje, chegou até mim, chegou até você. E essa culpa é algo que ela aprisiona a gente no nosso passado, naquilo que a gente fez. E eu queria relembrar você que Deus, quando Ele olha para você, Ele não olha para aquilo que você fez, mas para quem você é. Só que essa culpa, ela nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes não é que Deus não faz, não é que Deus está distante, mas é que a gente não consegue enxergar aquilo que Deus quer para nós por causa de uma culpa que nos aprisiona. E ela é como uma caixa que nos faz ficar dentro daquela caixa e não conseguir sair dali para uma nova estação, para um novo de Deus. Então, a culpa ela tem essa função, vamos dizer assim, de nos afastar de Deus, de nos impedir de viver a realidade de Deus para nós. Então, a humanidade, querendo ou não, ela carrega esse peso da culpa de um pecado que foi cometido por Adão e Eva. Mas eu entendo que quando Jesus morre na cruz, e é por isso que a gente leu esse texto de Romanos, fala que não existe mais condenação sobre nós, é porque quando Jesus morre na cruz, ele nos dá liberdade, ele nos dá uma vida livre e ele nos justifica diante de Deus. Então não existe mais acusação, não existe mais culpa, não existe mais nada que vá nos impedir de viver a vida que Deus tem para nós. Então a culpa ela é uma mentira de Satanás, que faz você ficar aprisionado naquilo ali e não conseguir crescer em Deus. Então, ela nos afasta de Deus, sabe? Ela consegue nos impedir de viver isso, de viver a vida de Cristo, essa nova vida que Deus tem para nós, sabe? Mas quando Cristo ele morre na cruz, é libertador, sabe? Porque ele nos oferece perdão, e não apenas perdão, mas ele nos limpa de toda a culpa, de todo pecado. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós levantamos as nossas mãos, a gente está dizendo ali: Deus, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. E aí logo em seguida nós já temos esse perdão que foi conquistado na cruz. E esse perdão ele nos dá liberdade e ele nos torna livre diante de Deus, sabe? Sem culpa. A gente consegue chegar diante de Deus agora e poder viver uma vida de santidade, porque não existe pecado que está nos dominando, não existe culpa que nos domine. Então, essa culpa que tem essa função de nos afastar, ela não tem mais poder sobre nós, porque a morte de Jesus na cruz nos trouxe justificação, nos tornou justos, nos tornou limpos diante de Deus. Sabe, quando Jesus morre na cruz, ele faz isso para nós, ele nos traz liberdade. Em João 8, versículo 31 e 32, Jesus disse aos judeus que estavam crendo na palavra dele, naquilo que ele estava falando. E ele diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, naquilo que eu estou falando para vocês, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, quando Jesus está falando isso, é porque assim como essa culpa ela nos aprisiona, é porque a gente não consegue enxergar o conhecimento de Deus. A gente não consegue enxergar quem Deus é, aquilo que Ele está falando para nós. A gente não consegue permanecer firme na palavra dele, porque a culpa nos torna pessoas inconstantes, sabe? Então,
Quando ele diz assim, quando vocês conhecem a verdade ela liberta. Sabe, a Bíblia vai falar que as pessoas estavam perecendo porque elas não tinham conhecimento em quem Deus era. Mas quando eles começam a conhecer a Deus, quando nós conhecemos a conhecer a Deus, nós nos tornamos livres, nós nos tornamos libertos de toda culpa, de todo pecado. Então, a vida que Deus tem para nós não é uma vida de prisão, mas é uma vida de liberdade. E a culpa é que muitas vezes nos aprisiona. Sabe um exemplo de alguém que estava, que errou, que pecou no seu passado, mas que quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele tem um encontro com Deus, com a luz de Cristo, ele larga tudo que era do passado e começa a viver essa nova vida em Cristo. E você percebe que na vida dele não existe culpa. Sabe, Paulo, esse que nós estamos falando, ele era um perseguidor da igreja, um perseguidor dos cristãos. Ele errou e ele talvez, entre aspas, tenha todo motivo para carregar uma culpa. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele tem um encontro com Deus, quando ele tem um encontro com a verdade, ele é liberto. E a partir desse momento que ele é liberto, agora ele não vive uma vida de culpa, mas ele vive uma vida de alguém que teve um encontro com Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, nós não carregamos mais culpa, porque nós entendemos que a morte de Jesus na cruz nos trouxe liberdade. Sabe, então Paulo é um exemplo de alguém que viveu como uma pessoa livre e não carregou culpas. Sabe, quando o diabo ele não consegue nos derrubar, ele tenta nos paralisar. E a culpa é uma dessas ferramentas que ele utiliza para que a gente, como cristãos, fique paralisados na nossa vida e não consiga crescer, não consiga prosperar. Mas Jesus Cristo ele morreu na cruz para que a gente fosse livre de toda culpa. Mas nós precisamos aceitar o perdão de Jesus. Não é apenas saber que somos perdoados, mas viver o perdão. Sabe, aceitar o perdão. Dizer assim, Deus, eu não vou deixar essa mala, essa bolsa de culpa que tem nas minhas costas me aprisionar e me fazer paralisar. Mas eu vou aceitar o perdão do Senhor, vou jogar essa culpa fora, jogar essa bolsa que tanto pesa na minha vida fora, porque eu creio que o Senhor tem um jugo suave, um jugo leve sobre mim. Então, quando aceitamos esse perdão, nós começamos a viver essa nova vida em Cristo. Em Efésios 3 vai falar aqui no versículo 17 que para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, para que vocês sejam cheios de toda a natureza de Deus, do caráter de Deus. Vocês precisam conhecer a Cristo, porque quando nós conhecemos a Ele, nós nos tornamos livres.